Estamos começando mais um Globalcast e essa mesa de agora está muito especial, especialmente para você mulher do século XXI, mulher contemporânea, mulher cristã que ama Jesus e quer saber aplicar os princípios da palavra na sua vida. E eu estou aqui com pastoras incríveis, nós vamos bater um papo aqui, tomar um cafezinho juntas, né? Junto com você que está aí em casa, e a gente espera muito que esse tempo seja muito edificante. Oramos para que o Espírito Santo possa usar cada uma de nós. Para quem não me conhece, eu sou Letícia Soares, sou uma das pastoras aqui da Lagoinha Alphaville e tenho a honra de estar aqui com pastoras, mulheres de Deus incríveis. E eu já vou começar aqui pedindo para vocês se apresentarem, contarem um pouquinho do que vocês estão fazendo hoje, onde vocês estão, porque são todas mulheres muito viajadas, mulheres que já estiveram em diversos lugares, mulheres de Deus. Eu quero que vocês contem um pouquinho quem vocês são. Vamos começar aqui pela Marcela. Você é a última. Então, te peguei de surpresa, estava aqui olhando para a pastora Kezinha e te chamei. Tudo bem, pastora Letícia, é um prazer estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Marcela, eu sou pastora ali da Lagoinha Orlando, tenho pastoreado junto com meu esposo o Legacy Global. E como você disse, agora Deus tem trazido um tempo de muitas viagens, realmente. Tenho ministrado em muitos lugares e é isso. O papo hoje vai ser bom. Vai ser bom. Conta pra gente como é que é a tua família. Porque nós vamos falar aqui de filhos, vamos falar de marido. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Eu sou casada já há 17 anos. Tenho duas filhas, uma de 10 e uma de 8 anos. E eu creio que Deus está levantando um tempo de levantar muitas mulheres, mas ao mesmo tempo mulheres que têm consciência da importância do seu lar, de conseguir ter o seu ministério, mas ao mesmo tempo conseguir ter um casamento equilibrado, ter filhos felizes. E confesso que é um desafio, é uma oração minha diária. Eu acredito que as pastoras aqui também. Será que a gente está fazendo certo? Será que os nossos filhos, será que eu estou dando atenção o suficiente para as minhas filhas? Aí começa os convites. Meu Deus, isso eu consigo fazer? Não, isso eu não consigo, porque a gente tem que manter o equilíbrio para os nossos filhos saberem que eles são os mais importantes, Eu acho que o grande desafio de nós, mulheres que saímos para ministrar, somos pastoras de igreja, as pastoras aqui também muito, muito ativas, é dos nossos filhos entenderem que eles são o mais importante. Amém. Os nossos filhos são prioridade, a nossa casa é prioridade. Então é isso, eu sou casada já esse tempão todo com as crianças, mas graças a Deus a gente tem conseguido conciliar tudo da melhor maneira possível, Muito bom, muito bom. Aí já foi adiantando uma das minhas perguntas aqui. Eu vou passar, pastora Isa, para a sua apresentação também, para quem está em casa poder te conhecer um pouquinho mais. Eu sou Isabela, Eu sou pastora Isa, assim como a Letícia falou. Pastoreio aqui na nossa Lagoinha Alphaville, mas minha história com a instituição começou um pouquinho atrás, onde nós estávamos em Orlando, eu e o Tiago, nós vivemos lá durante muitos anos, nos casamos lá, temos mais de 16 anos de casado. O Tiago é pastor também aqui na Lagoinha Alphaville e nós moramos em Orlando, então nossa história iniciou na nossa Lagoinha Orlando, onde lá nós fomos consagrados pastores e eu comecei lá servindo no Ministério de Hospitalidade e vim aqui, estou aqui agora na Lagoinha Alphaville também servindo junto com a pastora Kézia aqui no Ministério de Hospitalidade, ajudando a pastora Kézia também no Ministério de Mulheres, e tem sido um tempo incrível. Estou também, porque eu sou uma mulher assim, eu gosto de fazer muitas coisas, amiga? Estou também servindo aqui no Ministério do online, na nossa... Quem está em casa se identifica também, com isso. E assim, eu estou aqui muito feliz, vivendo as promessas de Deus, para esse tempo. Muito bem. A pastora Marcela falou, sobre nós sermos levantadas agora, pastora, para estar aqui levando a mensagem para muitas mulheres, e eu estou aqui amando servir essa instituição tão linda, É lindo ver esse evento maravilhoso que tem acontecido aqui, a nossa global toda juntos, os pastores de tantas igrejas, recebendo da palavra, recebendo da direção do nosso pastor. E eu como pastora aqui na casa, meu marido também como pastor aqui na casa, nós estamos assim com o coração cheio assim, de gratidão e de expectativas do que está por vir, Muito bom, muito bom. E a senhora também tem algumas crianças aí, Tem filhos aí? Meus filhos, sou mãe de 3 filhos. A Joana, o Henrique, o Arthur.
3 preciosidades do Senhor, 3 presentes maravilhosos. Muito bem. Obrigada, Isa. Pastora Kezinha, nossa pastora aqui da casa, também tem autoridade para falar sobre mulheres. Conta pra gente um pouquinho aí dessa história. Quem a senhora é, sua casa, sua família? Gente, estou muito feliz de estar aqui, por esse convite, de estar com essas mulheres maravilhosas e abençoadas, qual conheço o coração e caminho juntos. Que alegria estar aqui com vocês. Eu me chamo Kézia Cadmo, né? Sou pastora aqui na Lagoinha Alphaville, junto com o pastor André, casada há 17 anos e mãe de 3 filhos. O Benício, de 3 anos, a Chloe, de 2 anos e a Cecília, de 11 anos. E é um privilégio para mim, como mulher, né, poder ser geradora, doadora de vida, que é o que eu sempre falo. Que tudo que a mulher pode ser, eu creio que nós fomos presenteadas por Deus, por poder gerar. E nós somos geradoras de vida, geradoras dos nossos maridos, do nosso ministério, da nossa igreja, na nossa nação, na nossa geração. Tudo que a mulher faz tem realmente algo profético nisso, de gerar vida, de gerar também no secreto. E tudo isso tem um pouco a ver com a minha história também, né? Lindo Uma demais. vida de muito secreto, de muita entrega, de muita oração, né? Para que hoje a gente esteja vivendo algo que aos olhos humanos é tão glorioso, né? Sim. Mas tudo isso, se não tiver o nosso tempo de secreto, se não tiver a essência que é saber que a gente está na presença dele, saber que a gente quer fazer uma diferença nessa terra, né? E que a gente quer caminhar de mãos dadas com a presença dele, com o nosso Pai. Isso para mim é o que faz tudo valer a pena. Muito bom. Que bom poder ouvir vocês. Eu não falei de mim, mas vou falar um pouquinho também, para quem está em casa poder entender um pouquinho da nossa dinâmica aqui. Mas eu sou casada com o Gui há 12 anos, já vai fazer 13 anos também. Nós ainda não temos filhos. E aqui na igreja nós somos pastores da área de comunicação. Então, responsáveis por uma galerinha aí criativa, que é bom demais servir aqui nesse lugar. Bom, nós falamos aqui de muitas coisas que nós fazemos no nosso dia a dia. E se tem uma característica que eu percebo na mulher do século XXI, é que ela é uma mulher multitarefas. Já começa, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê, a mulher de Provérbios 31 também era uma mulher que fazia muitas coisas, atuava em muitas áreas. A Marcela já começou a falar um pouquinho sobre isso, mas eu gostaria que a gente falasse um pouco mais. Como que a gente faz para equilibrar todas as nossas funções? Somos aqui pastoras, exercemos algum tipo de liderança, somos esposas, temos responsabilidades na casa, algumas ainda têm funções também fora de casa, tem o trabalho mesmo ali do dia a dia, estão inseridas no mercado de trabalho. E como que essa mulher que está em casa e que às vezes pensa assim, meu Deus, é muita coisa para eu fazer, como é que eu faço tudo isso e me mantenho amando Jesus e me mantenho fiel à palavra? Como que eu cumpro com os meus deveres? Afinal, a gente está inserido numa sociedade, a gente vai ter papéis sempre a desenvolver. Como que eu faço tudo isso e ainda assim sigo os princípios da palavra de Deus? Eu quero deixar vocês bem à vontade, quem quiser começar aqui a contribuir com isso. A Marcela já falou um pouquinho, né? A Marcela falou sobre a gente mostrar a importância para a nossa casa, a importância que ela tem, dar para ela e fazer com que ela entenda a nossa família, os nossos filhos, né? O valor que ele tem. Mas o que mais a gente pode dar de dica para quem está nos acompanhando aí? Eu já queria começar dizendo que nós somos mulheres reais, igual você que está aí do outro lado. Muito bom, Porque muitas vezes vocês mandam mensagem para a gente e falam assim, ai, um dia eu quero ser como você. Mas nós somos mulheres reais, que temos também desafios, que temos o corre de levar filho na escola, de dar atenção, de ver o trabalho, de ter as demandas do marido, de ser realmente multitarefas e no meio disso tudo pedir a graça de Deus, porque nós estamos o tempo inteiro também precisando entregar algo, uma palavra, uma oração, né? Ter uma palavra de Deus, ter um direcionamento com sabedoria. E nós somos mulheres reais, não é isso? Muito bom. É isso mesmo. Então esse é o primeiro ponto para você quebrar todo o paradigma de que você não vai dar conta, né? De que você não vai conseguir. Esses dias me perguntaram também na internet, como que você dá conta? Eu falei assim, gente, eu não dou conta. Sempre tem alguma área que você vai ter que intensificar
em uma área e a outra área vai ficar ali esperando. Ou aí você vai equilibrando, né? E tem um momento que você vai precisar dar mais atenção ao seu casamento, daqui a pouco aos filhos, daqui a pouco é no ministério. E aí você vai entendendo a sua estação. Acho que mais importante do que tudo é você entender que você é única, que você não precisa se comparar e que você precisa viver com alegria a sua estação. Hoje eu estava conversando com uma amiga que viveu como a gente, né, a maternidade lá fora, que é diferente do Brasil, então a gente não tem rede de apoio. E a gente estava falando justamente sobre isso. Quão desafiador é, mas quão gracioso é quando a gente olha e olha assim, é um privilégio, os filhos são herança do Senhor. Ele me deu por um tempo para cuidar. Então nenhum sucesso, nenhuma fama, nenhum ministério, nada que você possa fazer, né, vai ser melhor do que você cumprir a vontade de Deus para o tempo que você está vivendo agora. Né? E a nossa vida é feita de ciclos, de estações, de mudanças. Então, você que é mãe, por exemplo, de um bebê pequeno, você que está com recém-nascido em casa, curte essa fase, curte esse momento, porque ele não vai voltar. Né? Acho que em Eclesiastes fala que o sábio discerne o tempo e o modo de todas as coisas. Isso que a pastora Kézia falou é muito forte, né? Que nós podemos fazer tudo, mas não tudo ao mesmo tempo. E eu olhando para a pastora Kézia, olhando para a Marcela agora, a gente tem algo em comum, né, amiga? Que nós três, nós tivemos filhos nos Estados Unidos. Né? É verdade. E lá é mais desafiador, né? É verdade. Sem tanto apoio, porque a família acaba estando distante, né? E como também a Kézinha falou agora, nós somos mulheres reais, né? Às vezes olha e fala assim, mas vocês têm ajuda e aí vocês conseguem dar conta por isso, né? E eu queria contar para a mulher que está em casa, né? Que esse processo nosso nos Estados Unidos, né? Eu tive 3 filhos nos Estados Unidos e eu tive que cuidar de tudo lá só, né? Eu cuidava das crianças sozinha, casa sozinha, limpava tudo sozinha e, assim, era uma fase, né? Eu falo assim, tem hora que a gente tá dentro com uma estação e abraçar essa estação e tem hora que o Senhor libera a gente para que a gente possa estar servindo no ministério e a gente abraçar essa estação com excelência, com amor. E repetindo a frase que eu falei, né, que nós podemos fazer tudo, mas não tudo ao mesmo tempo. Bom. Tem hora que a gente tem que estar dentro de casa, cuidando dos nossos filhos, amando a nossa casa, mas chega uma hora que Deus aprova a gente e Ele fala assim, Isabela, agora eu tenho uma ajuda. Você pode sair, você pode falar do que eu já fiz com você dentro do lar. E tá tudo bem, e a gente abraçar a estação que a gente está. E falando para você, mulher que está em casa, nós somos mulheres reais, assim como você. Nós cuidamos dos nossos filhos, nós cuidamos do nosso marido. A gente abre mão de muita coisa também, porque tem que cuidar dos filhos. Eu vejo muito essa abdicação da pastora Kézia. Aqui na igreja, eu vejo o pastor André Fernandes aqui voando, mas ela tendo que sustentar a casa dela, né? Em oração e com as crianças. Então é isso. Nós podemos fazer tudo, mas não é tudo ao mesmo tempo. Estamos falando aqui de fases da vida, ciclos, estações. E é tão importante a gente consolidar esse entendimento para você que está em casa e entender que é assim com todo mundo. Todas nós passamos por aquele momento de agito. Nós aqui estamos vivendo uma das semanas mais agitadas do nosso ano, não é? Porque a gente está aqui na conferência, que a gente fica o ano inteiro esperando e que realmente, especialmente nós aqui que estamos sediando esse evento, foi os últimos dias, assim, tanta correria, era tanta coisa para fazer, chegava em casa às vezes só para dormir mesmo, né? E aí virava o turno e vem, então, mas são fases, assim, domingo vai encerrar esse ciclo e a gente começa uma nova semana, nova fase e é assim com tudo na vida. Eu então, acho muito importante nessa correria, eu tenho meditado muito sobre isso e tentado ser muito assim, ser muito intencional e estar 100% presente naquele momento. Muito bom. Então agora eu não posso estar com as minhas filhas, né? Então eu não fico aqui, nossa, como será? Eu confio, graças a Deus eu tenho lá a vovó cuidando dela, né? Que isso também já acalma o coração. Mas eu preciso estar aqui, eu preciso estar presente no que eu estou fazendo agora. E quando eu chegar na minha casa, eu preciso ser uma mãe 100% presente para as minhas filhas, né? Então eu já estou aqui pensando, eu já não vejo a hora de eu ver as minhas filhas, eu quero chegar, eu quero dar atenção, elas
voltar às aulas agora. Então, eu acredito que uma boa maneira da gente administrar essa correria toda, que nós temos a questão do ministério, mas talvez você, mulher, tenha a questão da sua empresa, do seu trabalho, como administrar tudo. Eu acho que é ser intencional no momento que você está vivendo. Você está na sua casa, então seja presente na sua casa, dê atenção para os seus filhos, né? E você está ali com eles e não está ali, ao mesmo tempo você está fazendo mil outras coisas e você nem percebe o que a criança está fazendo, como é que ela está. Eu tenho orado muito sobre isso, né, gente? Porque a vida é uma escola, maternidade é uma escola, não vem, né, um manual. Graças a Deus, a Isa daqui a pouco vai falar o manual da mulher, maravilhoso. Mas muitas vezes a maternidade a gente vai se descobrindo. Então isso é algo que eu tenho meditado muito. Seja 100% presente. Então eu vou chegar lá domingo à noite, não vejo a hora de abraçar minhas filhas e eu vou ser só delas. Nem do marido é você, que ele vai continuar aqui no Brasil um tempinho. Então, que aí a gente valoriza aquele tempo e a criança fala assim, poxa, eu sou importante, ela tá me notando, eu tô aqui. Então, eu acredito que ser 100% presente naquilo que você está fazendo naquele momento vai te ajudar a administrar todas as coisas que você está fazendo. Muito bom. É impossível nós sermos mulheres que cumprem os princípios da palavra se a gente não tiver esse discernimento, né, de tempo. E eu quero agora falar um pouquinho sobre princípios com vocês. Quero entender no coração de vocês e para quem está em casa poder já aplicar isso, quais são os princípios. A gente não vai conseguir falar de todos, mas vamos elencar aqui alguns princípios que vocês entendem que a mulher não pode abrir mão. Sabe aquele princípio que a gente tem que ser fiel, porque senão realmente vai desandar. Alguma coisa vai estourar, não vai dar certo, a gente vai entrar no ritmo do mundo, vai permitir que as pessoas ditem o que a gente tem que querer, o que a gente tem que fazer, porque muitas vezes isso acontece. Quais são aqueles princípios que a gente precisa, assim, se agarrar, e aí pode cada uma falar 1, 2 ou 3, ou a gente fala só de um aqui, como vocês acharem melhor, mas quais, para vocês, são princípios fundamentais que vocês não abrem mão e que vocês aconselham a mulher que está em casa também não abrir mão? E aí? Eu posso... Pode, fica à vontade. Assim, o primordial na vida de uma mulher, hoje, eu tenho essa certeza, né? Que é o tempo com Deus, né? A oração. A oração é o fundamento. Então, eu creio que o temor do Senhor e o princípio da oração, você ter isso muito forte na sua vida como mulher, todas as outras coisas vão ser facilitadas. Eu creio que Deus tem uma mensagem para a nossa vida, Ele tem os segredos do coração dEle, Ele quer revelar ao nosso coração também. E a única forma de receber de Deus essa informação, para que no tempo de hoje, nessa loucura toda, a gente tenha discernimento, tenha sabedoria para cuidar dos nossos filhos, para cuidar do nosso marido, para cuidar da nossa casa, para ser uma mulher pública, é só se a gente ouvir de Deus a informação que Ele tem para os dias de hoje, porque Ele sabe de todas as coisas. Então, assim, ser uma mulher de oração, ser uma mulher que ouve de Deus os planos que Ele tem para a nossa vida, eu acho que isso é o princípio. E eu queria também validar as mulheres da nossa instituição, as grandes mulheres. A pastora Kézia é uma mulher de oração que me inspira muito, a Marcela é uma mulher de oração que me inspira muito, a Cassia é uma mulher que sustenta muito ali o pastor André como uma auxiliadora idônea. Então, são grandes mulheres de oração e tudo que a gente tem vivido, eu creio que é isso. É Deus levantando grandes mulheres de oração para sustentar esse ministério que é tão exponencial. Então, eu creio que esse é o princípio da mulher, é o princípio mais importante para a mulher. Eu ia falar exatamente também o temor, eu ia falar sobre o temor, que a palavra de Deus fala, né? Que o temor a Deus, ele é o princípio da sabedoria. E a mulher sábia, ela edifica a sua casa, enquanto que a tola destrói. Então, se você for uma mulher temente a Deus, consequentemente você vai ter sabedoria para lidar com as coisas da sua casa. E essa casa, ela não vai cair. Ela não vai cair. Ela pode até dar uma esmorecida, mas se você for a mulher sábia, essa casa ela vai se manter. E talvez você esteja passando por uma situação difícil na sua vida, né? E você fala, meu Deus, o que eu preciso fazer? Você precisa voltar, né? Como a pastora Isa falou, tempo com Deus. Senhor, o que eu preciso? E o Senhor, Ele vai te dando essa sabedoria. E se você for essa mulher sábia, tudo aquilo que está sendo destruído ou talvez caindo na sua casa, Deus vai usar, porque Deus nos deu esse dom de sermos edificadoras. Quem tem o poder de manter uma casa ou destruir?
às vezes é até pesado falar isso, mas Deus deu essa autoridade para a mulher. Se a mulher, ela se posiciona como aquela mulher de oração, temente ao Senhor e agindo com sabedoria, gente, não tem casa que caia se a mulher for sábia. Meu Deus, minha casa está caindo. Pode perguntar para Deus que a gente fez muita coisa errada. Muito bom. Então eu acredito que se a gente, como a pastora Isa falou, o temor, gente, é o que eu sempre oro todos os dias, e eu declaro isso sobre a vida das minhas filhas, que as minhas filhas serão mulheres tementes ao Senhor. Amém. Se os nossos filhos, se nós formos tementes a Deus, acabou. O resto, né, pastora Kézia? O resto vai vir. A vida de oração, para mim, é o que resume a minha história com o André, porque quando a gente casou, muito novo, eu 17 anos, o André 20. Nossa. Eu nascida e criada na igreja, filha de pastor, com uma criação super rígida, de obedecer muito. Então, submissão não foi muito difícil para mim, mas aprender a lidar com características tão diferentes. E uma vez o pastor Flávio Valvassoro falou assim: o André foi o seu primeiro discípulo, o seu primeiro filho na fé. Nossa. E eu achei tão forte isso, porque quantas vezes ele sentou do meu lado e questionou algumas coisas, e eu, ali a sabedoria de Deus falou: filha, não vai adiantar você argumentar algo com ele, ele precisa ter a experiência dele comigo. E ali eu deixava ele falar as dúvidas dele, eu falava o que eu pensava, mas nunca querendo entrar num ringue, né? Sempre lançando diante de Deus aquilo que eu devia falar para ele, aquilo que eu também, a hora que eu devia me calar, né? E foi sempre assim no meu relacionamento com Deus, na minha vida. Sempre foi esse tempo de secreto, esse tempo de oração, onde eu pedia a Deus: Deus, coloca as pessoas certas, Deus me dá uma palavra, lendo a palavra, coloca luz na minha frente, naquilo que eu tenho que ler, naquilo que eu tenho que orientar, né? Naquilo que eu preciso melhorar também, porque muitas vezes nesse processo eu cresci muito também. Enquanto o André crescia espiritualmente do meu lado, ele era um bebê na fé, eu, por outro lado, eu crescia sendo esticada, porque o André sempre foi muito visionário, uma visão, uma fé para o sobrenatural. E aquilo me esticou, porque quando você cresce na igreja, talvez você chegue em algum momento que você pensa assim: Deus já fez todas as coisas, eu já experimentei tanta coisa. Mas essa paixão do novo convertido, que era no caso dele no início, me ativava também, porque eu quero ver mais. Não é só até aí. Muito existe bom. mais de Deus para mim, existe mais de Deus para eu conhecer, né? Existe mais de Deus para eu fazer, né? E tudo isso no meu caminhar com Deus, algo inegociável, é esse tempo de secreto, assim, um tempo que eu tenho com Deus, de devocional, de secreto. Acho que isso é inegociável, e realmente pedir sabedoria a Deus, né? Porque Ele dá, Ele dá. Pastora Kézia, é tão interessante o que você está falando. Eu sempre falo na internet, né, que existem segredos que Deus só vai te contar no secreto. Tem coisas que Deus só vai nos revelar ali no nosso tempo com Ele. Quantas vezes eu, assim, orando, Espírito Santo, lembra que você falou aquilo? E muitas vezes são coisas que você não é numa pregação, não é numa conversa, é ali no secreto, no íntimo, quando você se dá essa oportunidade. Então, essa questão do secreto, ela é fundamental. Não tem como a gente manter, né, pastora, uma vida com Deus, gente, sem esse tempo. Culto é maravilhoso, congressos, eventos, mas nada como secreto. Nada. E isso pode ser, porque hoje em dia a gente fica assim: mas como que eu vou fazer isso na correria do meu dia, né? Mas você está dirigindo, você está orando. Você está lavando louça, você está orando. Você está levando as crianças para a escola, deixou as crianças, você está em espírito de oração. Que Deus vai te mostrar, Deus vai te dar livramento, Deus vai falar com você durante o dia, né? Então, eu acredito muito nessa vida prática de oração também. E a Lisa Biver, ela fala uma frase que você não descobre quem você é na presença das pessoas. Você descobre quem você é na presença de Deus. Maravilhoso. Muito bom. Então, pelo que eu estou entendendo aqui, todo mundo tem problema. É isso mesmo? Com certeza. Com certeza. É verdade esse bilhete. E a gente vai buscar ajuda no Senhor. Amém. Isso é tão importante de a gente entender, né? Porque muitas vezes, até já foi falado aqui, a pastora Kézinha trouxe isso no início, né? Fica com aquele sentimento. Para elas é fácil. Elas são pastoras. Para mim é difícil, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho
tem aquele outro. Mas quando a gente fala de princípio inegociável, é inegociável. E inclusive para nós e para tantas pastoras que estão nos acompanhando, muitas vezes pode ser sim um desafio manter a vida de oração, porque a rotina da igreja, ela nos demanda demais, ela pode nos roubar de Deus. Quantas vezes nós estamos correndo, fazendo para Deus, mas já não estamos fazendo com Ele. É porque a gente entrou realmente naquela correria. Então eu quero deixar você que está em casa muito tranquila, para que você saiba que nós também enfrentamos muitos desafios. E no Senhor nós encontramos esse descanso, essa solução. E acho que a gente poderia falar um pouquinho mais aqui sobre essa resposta que só o Senhor pode nos dar. Essa confiança em Deus, para a gente conseguir lidar com esse tanto de coisa. Então, talvez alguém que está nos acompanhando está com problema no trabalho, problema com filhos, no casamento, está vivendo uma crise de identidade, a pessoa está perdida, viveu uma mudança. Como que faz para a gente, fazer o caminho de volta? Como que faz para a gente se encontrar no Senhor de novo, encontrar essas respostas, nos encontrar no Senhor como identidade, propósito, em quem nós somos? Como é que a gente pode ajudar a mulher que está em casa? Eu acho que vou direcionar essa pergunta primeiro para a pastora Kezinha, porque eu sei que é um tema que ela gosta muito de falar aqui sobre identidade. Nós tivemos recentemente aqui um encontro de mulheres sobre esse tema, para que realmente essa mulher que está nos acompanhando possa respirar, sair desse podcast e fazer aquilo que precisa ser feito, para ela se encontrar em Deus, encontrar esse caminho de volta, se ela está se sentindo perdida, ou talvez pensando que para ela não tem mais jeito, ou ela diz, eu já tentei tudo, mas parece que eu não consigo, parece que para mim já deu. Será que é assim mesmo? Eu queria primeiro fazer uma reflexão. Será que você está sentando nas mesas certas? Porque a mesa que você senta determina muita coisa. Você pode ver que Jesus, na história de Jesus, ele era muito intencional nas mesas que ele sentava, porque ele carregava a vida, ele carregava a cura. Então, todos os lugares e todo o tempo de mesa que ele teve nunca foi só para comer, só para comunhão. Existe uma troca na mesa, existe um lugar de conexão na mesa, existe um lugar de olho a olho na mesa, onde todos nós somos iguais. E eu quero fazer essa reflexão para você. Será que você tem escolhido as pessoas certas para sentar à sua mesa, para abrir a sua intimidade, o seu coração? Porque a Bíblia vai dizer ali em Provérbios que na multidão de conselheiros há sabedoria. Mas quais são os seus conselheiros? Além desse tempo de oração, dessa vida com Deus, de buscar ajuda com a sua liderança, quais são os conselhos que você tem ouvido, para realmente, será que foi alguém que já venceu aquilo que você hoje existe como desafio na sua vida? Porque é muito importante a gente olhar para a vida do outro e a gente falar, nossa, a Isa já venceu, ela sabe como administrar uma casa, ela sabe como conquistar o coração do marido dela, ela já transicionou de uma mulher onde ela não conhecia Jesus e hoje ela é uma pastora, vive a vida de Deus e transforma pessoas através da mensagem que ela carrega. Então você pode olhar para algumas pessoas que têm frutos e se espelhar e falar assim, eu quero ouvir dela, como é possível sair desse lugar. E eu vivi muito isso, essa questão da identidade, de ser filha de pastor, de ser muito questionada, julgada, criticada, analisada. E eu sempre falei muito, gente, eu sou livre. Porque por mais que as pessoas tentem dar opinião para você, eu sei quem eu sou em Deus. Mas existem momentos que eu passei de crise, de falar, será que a voz da multidão, será que é tudo isso mesmo que eles estão falando? Será que eu devo andar assim? Será que eu devo fazer? Vem alguns questionamentos. E eu lembro que na gravidez da minha filha, Cecília, marcou minha vida a questão da identidade, porque eu nunca tinha passado por um desafio como eu passei na gestação dela. Com 6 para 7 meses eu tive bipolaridade gestacional e eu, que sempre fui muito corajosa, livre, brincalhona, de repente me vi presa em pensamentos que não eram meus pensamentos, não eram os pensamentos de Deus para mim, e aonde eu não podia mais buscar pela minha casa. Eu tive que ser resgatada através do amor do meu marido, através das orações dos meus pais.
e da misericórdia dos que me cercavam. E a gente já era líder de jovens e tudo. E eu lembro que quando eu passei por todo esse processo, passei por sessões, remédios, médicos, todas as áreas, né? E ali, quando a Cecília nasceu, o Senhor me curou. Eu peguei ela no colo. Aleluia. E Ele já tinha falado que eu seria curada. Uau. E eu consegui amamentar ela e foi Aleluia. lindo. Só que todo esse questionamento depois para mim, de entender que eu não era o meu erro, eu não era o meu momento, eu não era... André fala muito isso, você não é o seu erro, você não é o seu pecado, você não é o seu momento. O momento não define quem você é. Forte. Yes. Deus já definiu quem você é. E aí eu voltei para esse lugar de me reconectar com a minha essência. Porque eu falava, pai, e agora? Eu vou carregar essa... Eu achava que era um problema, uma mancha para mim, carregar isso. Eu achava que eu era perfeita. E ali o Senhor quebrou todos os meus conceitos e falou, filha, eu faço, eu refaço, eu faço de novo, porque eu sou oleiro, você é o barro nas minhas Muito mãos, bom. né? E ali eu fui refeita. Então não tenha medo de passar pelos processos de Deus, porque Ele te reconstrói nele. Muito bom. Não, e o Senhor é aquele que transforma, né? Eu vejo a história da Kezinha e eu também tenho uma história de transformação, assim, bem diferente da Kezinha, né? Não nasci num ambiente que era um lar cristão, tudo. E eu creio assim na transformação do Senhor, na cura. O Senhor é aquele que cura, o Senhor é aquele que restaura. Se você, mulher, está assistindo aqui esse vídeo e está passando por algum desafio, seja ele no casamento, ou seja com seus filhos, ou seja até de saúde, o Senhor é aquele que cura, o Senhor é aquele que restaura, o Senhor é aquele que renova. Eu tenho um testemunho muito forte em várias áreas da minha vida. Identidade foi o que me libertou, né? Eu entendi que Satanás, desde o ventre da minha mãe ali, quis deturpar o que o Senhor tinha para mim. Eu precisei ter um encontro genuíno com Ele e voltar aquele percurso todo de volta e descobrir no Senhor o que Ele tinha e voltar todo esse percurso. E eu falo para você, mulher, essa jornada foi incrível e eu vivo isso incessantemente. Senhor, o que o Senhor tem para minha vida, o que o Senhor tem para minha vida. Eu não quero deixar de viver uma vírgula do que o Senhor já escreveu. Amém. Muito bom. E nós somos uma geração onde nós somos bombardeadas pelo mundo, onde a mulher acha que a quantidade de seguidores que ela tem no Instagram define quem ela é, que o posicionamento dela define quem ela é. E eu falo assim, nada disso nos define. A única coisa que nos define é a marca do Criador em nós. É isso. É isso. É quanto tempo a gente tem ali com o Senhor, é o que Ele fala ao nosso respeito. É isso que define a nossa identidade. E eu falo para você, mulher, busca no Senhor o que Deus tem para você. Eu tive uma transformação tão forte, Lê, que eu estava contando um testemunho agora, eu estou com um podcast ali do lançamento do livro, eu estava contando um testemunho para uma amiga, onde eu estava arrumando uma mesa. A pastora Kézia falou sobre mesa. Mesa é um tema que eu amo falar, que eu vivo isso na minha vida. A gente vai falar daqui a pouquinho aí, ó. Vamos lá. E eu tive uma transformação tão forte, Lê, que eu estava arrumando um dia uma mesa. Eu amo ficar ali arrumando mesa. O Senhor ministra muito comigo. Eu esqueço o mundo quando eu estou preparando ali uma mesa. E o Espírito Santo falou assim, Isabela, olha para as suas mãos. E eu comecei a olhar para as minhas mãos. E ele falou assim, perceba o movimento das suas mãos. E aí, na hora, eu já comecei a chorar. Ele falou assim, Isabela, até os seus gestos eu mudei. Uau. Então, assim, eu tive uma transformação tão grande no Senhor que Ele mudou tudo na minha vida. Aleluia. A forma de me vestir, a forma de gesticular. Na realidade, eu pensando aqui agora, na realidade, Ele resgatou aquilo que Ele já tinha desenhado. E você, mulher que está assistindo aí, entenda isso, que o Senhor tem uma identidade para você nele. E o desejo do meu coração agora para você é que você volte àquilo, você resgate o que Ele tem para você. Talvez você é uma mulher grosseira, ou você é uma mulher expansiva. E você tem um fruto do Espírito em você, expansiva da forma negativa. Sim. Porque ser expansivo não é. Deus tem algo para você e você tem o Espírito Santo do Senhor em você, que é o poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Ele habita em você, ele dá o fruto do Espírito. Muito bom. Que é o domínio próprio, que é o amor. Então você tem esse poder em você que vai ajudar você a resgatar essa identidade que vem do Senhor. Muito bom. Aleluia. Entendendo que nós não somos o momento, realmente, né? Às vezes a mulher que está nos acompanhando está passando por um momento específico de muita dor,
que até está mexendo na sua identidade. Às vezes um momento difícil financeiro, quem já passou por isso sabe o quanto isso mexe com a identidade. Às vezes não consegue comprar a roupa que quer, não consegue ir aos lugares que gostaria de ir ou proporcionar para os filhos, né? Mas você não é esse momento, você não é isso. E a nossa identidade não está firmada em algo externo, né? Ou a opinião de alguém sobre nós. Mas eu gostaria que você fosse mais extrovertida, ou você é extrovertida demais. Então, a gente vai estar sempre ouvindo, e no mundo de redes sociais, opiniões são dadas até quando a gente não pede. Eu lembro que algum tempo atrás eu publiquei mudei o cabelo e tal, só publiquei, mudei o cabelo, e aí uma pessoa comentou, não gostei. Mas eu nem tô perguntando. Tipo assim, por que a pessoa sabe? Aconteceu isso comigo, eu mudei o cabelo, uma pessoa mandou assim, eu preferia loira. Eu tô me amando morena. Então, né? Mas a gente vive, e isso pode mexer com a identidade da gente, não é? É muito importante, quando você entende quem você é, e eu acho que o grande desafio com a internet é que a gente está sempre se comparando, né? Antigamente, a gente não tinha acesso à casa das pessoas. Verdade. Você não tinha acesso à vida delas. Então, hoje, as pessoas projetam muito a vida delas naquilo que as outras pessoas vivem. Mas quando você entende que Deus tem algo com você, Deus tem uma proporção para você, que eu acho que isso é uma virada de chave muito grande, né? Quando eu cheguei na Lagoinha, eu fui para lá com uma direção de Deus, e eu lembro que eu entrava na igreja, eu falava assim, gente, que igreja enorme. Aí eu falava assim, nossa, igreja de famosinho, eu já me entregando aqui, né? Eu tinha aquele preconceito, achava todo mundo muito grande, e eu falei assim, o que eu vou fazer aqui nesse meio? Mas aí eu entendi que Deus tinha algo comigo, e Deus tem uma porção para mim. Particular. E se eu olhar para outra pessoa e ficar me comparando, eu vou viver frustrada. Porque eu vivo com pessoas extremamente com vozes, né? Imagina, a gente está aqui falando com a pastora Kezinha, que ela só é esposa do André Fernandes, que é um dos maiores. Você entendeu? Que o último shine que ela fez, amiga, deu mais de 10 mil mulheres. Pelo amor de Deus, é a porção dela. Você entende? É o chamado dela. E quando eu entendo isso, quando eu descubro quem eu sou em Deus, eu não fico tentando ser ninguém. Porque se eu ficar tentando ser alguém que Deus não me chamou para ser, eu vou viver uma vida extremamente frustrada. Mas quando eu entendo que Deus tem algo comigo e Deus me deu uma voz, né? Talvez você, mulher, fique pensando assim, não, eu não vou fazer nada, quem sou eu? Você é alguém que Deus deseja usar. Uau, isso é forte. Né? Já chamei de pastor, o Flávio Augusto estava falando. Faz algo na internet. Nossa, mas são 3 curtidas. Não são 3 curtidas, são 3 pessoas que foram alcançadas por aquilo que você fez. Quando você entende isso, você começa a fazer, que foi assim que eu comecei na internet, que eu falava assim, ai meu Deus, por que eu vou fazer? Se tem tanta gente que faz. Mas existem pessoas que vão se comunicar, que vão se identificar comigo, Exatamente. com a minha voz. E talvez não se identifique com a pastora Kezinha, talvez não se identifique com a Isa. E quando essa chave virou na minha vida, eu falei assim, eu vou ser quem Deus me chamou para ser. Amiga, esses dias eu estava escutando uma pregação de um pastor, ele tinha quase 80 anos e mexeu muito comigo. Ele fala, um profeta, um homem de Deus. Ele falava assim, cada pessoa carrega uma mensagem. E essa mensagem ela é muito singular. E ele falou assim, e eu descobri a mensagem que o Senhor depositou no meu coração. Isso. Para pregar quando eu tinha 70 anos de idade. Uau. Então isso mexeu comigo, eu falei assim, e era um pregador da palavra, era um profeta. Então assim, isso mexeu comigo, eu falei assim, Senhor, eu não quero envelhecer pregando uma coisa ou vivendo uma coisa que não é o que o Senhor tem para minha vida. Senhor, revela no profundo aquela mensagem única que o Senhor depositou para que eu pregue esse tempo, para que eu pregue. E quando eu falo em pregar, amiga, não é pregar fora, é pregar dentro de casa, porque no seu trabalho, na sua escola, vivo, isso né? aí. Nós somos a Bíblia que os nossos filhos leem em casa. Nós somos o Evangelho que eles assistem em casa. Então, assim, que a gente pregue aquilo que o Senhor depositou em nós. Muito bom. Muito Amém. bom. Eu só queria rapidinho, você falou sobre problemas, né? Talvez a pessoa esteja vivendo dificuldades e fala assim, como é que eu saio disso? Algo que o Espírito Santo ministrou muito no meu coração quando eu passei por um vale muito difícil no meu casamento. O Espírito Santo falou assim, Marcela, você precisa quebrar os seus ídolos. Porque eu também cresci na igreja, desde pequenininha, e você acha, né, a super crente. Eu sou a super crente e de repente eu vi que eu tinha muitos ídolos, né? Eu idolatrava os meus pastores, eu idolatrava o meu ministério, eu idolatrava meu casamento, eu idolatrava muito a minha posição na igreja. E de repente Deus foi
derrubando aqueles ídolos. Então, talvez se você esteja vivendo algo na sua vida, comece a quebrar os seus ídolos. E que Jesus seja o grande amor da sua vida. Amém. Quando você fizer de Jesus o grande amor da sua vida, o centro de tudo, tudo que está quebrado na sua vida, Deus vai restaurar. Uau, bom demais. Provérbios 31 fala, né? A mulher que teme ao Senhor, essa será elogiada. Então, que a gente possa colocar Ele em primeiro lugar da nossa vida. A gente já vai encerrar, mas não tem como terminar sem falar de um grande lançamento aqui da nossa Conferência Global, que é o livro O Manual da Mulher. A gente tem um aqui. Consegue pegar aí, pastor? Pego. Olha que lindo. A nossa pastora Isa escreveu o Manual da Mulher, um passo a passo para você construir o seu legado. Pastora, fala um pouquinho pra gente o que o Espírito Santo te inspirou a escrever nesse livro e o que essa mulher que está nos acompanhando vai encontrar aqui e ela já vai poder aplicar na vida dela, porque eu já dei uma olhadinha no meu livro, que é claro que eu já tenho um, e ele é muito prático, ele é um manual prático mesmo. Prático, passo a passo. Posso pegar? Com certeza. Amiga, eu quero pegar porque é um projeto do Senhor e falar sobre isso é falar sobre os planos do Senhor, né? Esse livro, amiga, não é um projeto pessoal, não é algo, é algo que nasceu no coração de Deus. Eu sou aqui uma executora da visão dele. Eu queria também falar outra coisa para quem me conhece, ele também não é um livro sobre mesa, tá? Apesar de ter vários capítulos aqui que eu falo sobre mesa, porque é um princípio que eu amo, né? Você falou sobre princípios, mas é um projeto que nasceu no coração de Deus. Eu tive uma oportunidade maravilhosa de participar de uma mentoria da pastora Devi Titus. Sim. Muitas mulheres da nossa instituição conheceu a pastora Devi Titus, teve a oportunidade de vivenciar ali, às vezes a mentoria, né, algumas de pastoras, e eu participei dessa mentoria com ela. Eu estava ali no início da minha caminhada com Jesus, apaixonada por Jesus, querendo viver todos os planos dele, mas ainda um pouco sem direção, né? E fui lá e passei nessa imersão com ela. Quando eu passei lá, Deus revelou claramente para mim o ministério que Ele tinha para a minha vida e a mensagem que Ele queria que eu falasse. Só que isso tem mais ou menos, 6, 7 anos atrás. Uau. E eu sinto, e eu posso afirmar hoje que eu não estava pronta ainda, né? Então eu percorri com o Senhor nesses anos o processo, Deus trabalhando comigo em várias áreas. E ela veio como inspiração para a minha vida. Deus falou daquela mensagem, entendendo que para os dias de hoje existe uma mensagem atual, né? Uma mensagem da mulher de resgate. Tem muitas mulheres que estão aí perdidas. E aí eu fui trabalhando no Senhor, passando pelo processo com o Senhor, até que Ele dissesse: Isabela, agora chegou a hora. Escreve tudo que eu trabalhei com você, cada princípio que você teve que estabelecer na sua vida, que lhe trouxe aí viver os planos do Senhor, que eu posso afirmar hoje. Muito eu vivo os planos do Senhor na minha vida. Hoje eu tenho um casamento com meu marido, amiga, que eu sou apaixonada por ele. Eu entendo que ele, depois de Deus, ele é a minha prioridade, a minha casa é minha prioridade, meus filhos ali sendo criados, sabe assim, a gente entendeu isso como família, passamos por vários processos. Eu vivo os planos do Senhor, mas eu entendo que ainda tem muito para viver. Eu iniciei a viver meus planos com o Senhor. E esse processo todo me trouxe a colocar no manual o passo a passo para a mulher que ela precisa voltar ao centro da vontade de Deus. Ela precisa ser resgatada e viver os planos do Senhor para a vida dela. Eu vejo hoje muitas mulheres falando assim: pastor, eu quero viver os planos do Senhor para a minha vida. Eu quero ser uma mulher submissa, eu quero amar o meu marido, eu quero amar a Deus, eu quero criar meus filhos na palavra do Senhor, mas eu não sei como. E aí o Senhor me deu essa mensagem como um passo a passo, para que você, mulher, viva o propósito do Senhor na sua vida, caminhe ali nos planos que o Senhor tem para a sua vida, entendendo que, mulher, a Bíblia nunca vai deixar de ser o nosso primeiro manual, né? Muito bom. Mas aqui é algo destrinchado, é o como, né? Assim, ai, pastora, como isso? E eu falo também, amiga, para a mulher que já é madura, que vive no Senhor, já tem uma caminhada com o Senhor, eu falo que também é um manual que ela vai estar ali de consulta. Eu quero receber alguém em casa, como fazer isso? E eu falo aqui, tem um passo a passo. Muito bom. Bom demais. Tudo que a gente precisa, né? E você tá vendo aí tudo
conteúdo que a Lagoinha Global está proporcionando para você. Esperamos muito que você tenha gostado desse tempo aqui. E se você quer a parte 2, coloca aqui nos comentários para a comunicação nos convidar de novo, não é? E a gente está aqui mais uma vez falando sobre essas coisas de mulher. E antes da gente encerrar, vou pedir para vocês deixarem uma palavrinha para quem está em casa, para essa mulher que está aí, nos acompanhou esse tempo todo aí. A gente falou de propósito, falou de cuidado com a nossa casa. Falamos sobre identidade, falamos sobre princípios, prioridades. Foi um papo bom. Vocês gostaram também? Foi bom demais, né? Então, pastora Kezinha, as suas últimas palavras aí para quem está nos acompanhando. Eu queria deixar para você a palavra que está lá em Provérbios, sobre tudo que deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procede toda a sua vida. Uau. Mulher, que você seja uma mulher intensa, apaixonada por Jesus, mas que você guarde seu coração da cobiça do mundo, guarde seu coração da competição, da comparação, guarde seu coração no lugar mais precioso, aos pés de Jesus, porque Ele é o único que sabe cuidar do seu coração. Deus te demais, abençoe. pastora Isa. Amém. A mensagem que eu quero deixar para a mulher que está assistindo hoje é a mensagem do lar. Entendendo, mulher, que não adianta a gente ganhar o mundo e perder a nossa casa. A nossa família é o nosso bem mais precioso. Esse é o nosso primeiro ministério. Então, eu incentivo você, mulher que está em casa, a olhar para dentro, a buscar no Senhor os planos que Ele tem para a tua casa, para a tua família, e entender no seu coração que esse é o teu bem mais precioso e que tua vida pública, mulher, ela seja o reflexo daquilo que você construiu dentro da sua casa. Essa mensagem que eu quero deixar no seu coração. Obrigada, pastora Marcela. Amém. Para você eu quero dizer, não desista. Você tem uma palavra, você tem uma promessa. E o Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir cada uma delas. Você só não pode o quê? Desistir. Eu sempre falo, né? Quem não desiste tem testemunho para contar. Então, se você está passando por uma dificuldade, continua. Né? Você pode estar um dia de distância do seu milagre. Você só não pode desistir no meio do caminho. O Senhor é contigo. Ele tem uma provisão para você a cada dia. Eu tenho certeza que um dia você vai viver a sua vitória e acessar cada promessa que Deus tem para você. Uau, muito bom. Obrigada. Amém. Obrigada, pastoras. Foi incrível ter esse tempo com vocês. Esperamos que você tenha gostado, tenha curtido também. Que Deus te abençoe e continue acompanhando aqui no nosso canal os próximos episódios aqui do Globalcast.